você soubesse como seu filho realmente gostaria de ser tratado, as coisas melhorariam por aí? Vem comigo, de mãe para mãe, chame a Nath. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês o assunto perfil comportamental, a metodologia DISC. Então, pessoal, existem 4 perfis comportamentais. O D, que é o dominante, o I, que é o influente, o S, que é o estável, e o C, que é o conforme. Todos os seres humanos se enquadram dentro desses perfis. A gente pode ter 1, 2 e até 3 letras, até 3 perfis cada um. Por que eu trouxe esse tema aqui? Por que eu trouxe e se você soubesse como seu filho gostaria realmente de ser tratado? Porque equivocadamente, nós seres humanos, nós geralmente tratamos os outros como a gente gostaria de ser tratado. Só que essa premissa não está certa. Eu devo tratar o outro como ele merece ser tratado e não como eu acho que ele gostaria de ser tratado, Porque cada perfil, cada pessoa, cada personalidade recebe de uma forma diferente. O perfil comportamental, como vocês já sabem, eu contei aqui para vocês, eu me formei em analista de perfil comportamental, ele pode ser aplicado a partir dos 14 anos, dependendo da intenção do que se quer com esse perfil. Mas a partir dos 14 anos, porque ele tem perguntas, precisa de raciocínio lógico e como nós sabemos, os nossos filhos pequenos ainda não têm a parte da razão, do racional desenvolvido, então não teria como. Mas por que eu trouxe esse tema aqui? Porque a partir do momento que eu sei qual é o meu perfil, que eu entendo do meu perfil, eu começo a alucinar, Qual é o perfil do meu filho? Quando eu começo a entender de perfis, eu até tenho um funcionário no mercado, o Henrique, que ele diz que eu sou a perfiladora, Porque quando tu começa a entender de perfis, tu começa, não é julgar, não é rotular as pessoas, mas tu começa a entender. Quando a pessoa começa a falar, tu olha para ela e tu começa a entender que perfil é esse, como eu devo me comportar, como eu devo me comunicar com essa pessoa, E com os nossos filhos não é diferente. Então existem 4 perfis comportamentais da metodologia DISC, que é o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. Mas, Nath, o que é isso? Então, eu costumo dizer, porque a gente tem no mercado, já vai fazer 2 anos e 3 meses, que nós temos essa metodologia dentro do mercado, Dentro do supermercado Treviso, a gente faz todo o recrutamento, toda a seleção através do perfil comportamental, perfil por competência. Os nossos funcionários são mapeados a cada 6 meses, porque o nosso teste de perfil aqui é o adaptado e não o natural, por isso que a gente repete, porque o teste natural, o meu perfil natural, ele não muda. Ele não altera, mas o adaptado, sim, dependendo do estágio de vida que eu tô, dependendo da função, No mercado a gente usa para isso. E por que eu trouxe? Por que a gente trouxe isso para dentro do mercado? Porque às vezes a gente tem a pessoa certa no lugar errado, E às vezes a gente perde um talento por isso. Então a gente começa a entender o que cada um faz de melhor, o que cada um tem de melhor para realocar, para posicionar dentro do mercado. Então, a partir do momento que eu trouxe isso e foi na minha licença maternidade da Vitória, que eu pesquisei no meu ócio criativo, que eu pesquisei sobre isso e me encantei com a metodologia e trouxe para dentro do mercado, foi justamente a partir do momento que eu comecei a me apaixonar, Porque quanto mais tu entende do perfil, mais tu se apaixona por pessoas. E é isso, cada pessoa tem o seu perfil, assim como outras inúmeras coisas, Desde caráter, criação, enfim, linguagem do amor, O perfil é uma das coisas que um ser humano tem. Mas quando eu começo a entender de perfil, eu começo a entender como que eu vou me comunicar com essas pessoas. E não é diferente com os nossos filhos. A partir do momento que eu entendo o meu perfil, que eu sei quem eu sou, Porque, na verdade, eu só consigo mudar a mim mesma. Eu não consigo mudar mais ninguém. Mas como que eu consigo mudar a mim mesma? Quando eu me conheço, quando eu sei quem realmente eu sou. E o perfil comportamental nada mais é do que isso, É um raio-x de quem eu realmente sou. E várias vezes em entrevistas eu peguei funcionários, na verdade candidatos, que choravam quando eu lia o resumo, do perfil comportamental, que eles choravam. Nossa, eu sou tudo isso?
Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe do seu valor. A maioria das pessoas não tem o amor próprio, não sabe olhar para dentro. Então, o perfil comportamental é isso. Ele vai te trazer uma visão de quem tu é, como que tu vai reagir em momentos de estresse, de pressão, né? Como que é o teu natural e como que tu pode trabalhar a tua inteligência emocional para que tu não perca as estribeiras, né? E a mesma coisa acontece com os nossos filhos. Só que eu só vou conseguir dar para ele o que ele quer e o que ele precisa e o que ele merece se primeiro eu me conhecer. Se primeiro eu souber quem eu sou, né? A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu começo a entender as pessoas ao meu redor. E aqui, como a gente fala de família, de filhos, de maternidade, nada mais justo do que trazer o perfil dos nossos filhos, né? Eu alucino, claro, a Vitória tem 2 anos e 7 meses agora, eu alucino que ela seja dominante com estável. E o que vem a ser dominante e estável? Então, o dominante e o conforme, que é o D e o C, eles são perfis focados em resultados, né? São focados em resultados. E o I e o S são perfis que são relacionais. Eles precisam estar perto de pessoas, eles gostam de pessoas, né? Não que os outros não gostem, mas o D e o C, eles são mais focados em resultados. E eu alucino que a Vitória seja D e S, né? Então, dominante, que ela sabe o que ela quer, ela sabe o resultado que ela quer, ela tem decisão, mas ela tem a calma do estável, né? O estável é um perfil que tem muita paciência, que tem um planejamento, que eles precisam de mais tempo. Já o dominante, não. Então, eu alucino que a Vitória tem perfis opostos, né? Um de cada lado do cérebro. Mas é claro que ela é muito nova ainda, mas ela já dá sinais disso e tem funcionado. Por que eu digo que tem funcionado? Porque como eu entendo do meu perfil, entendo do Vini, aliás, ela é uma letra, a primeira letra minha e a primeira letra do Vini, né? Então deu a mãe correndo e o pai segurando. Então deu um equilíbrio muito bom, por isso que ela é determinada e ela é calma. Ela é uma criança super tranquila, mas é uma criança com personalidade forte, que sabe o que ela quer. Então, quando eu entendo que a Vitória é DS, né, no caso, eu sei como eu me relaciono com ela, né? Eu sei como que eu faço as negociações com ela. Ah, Nath, então é a Vitória que manda aí dentro de casa? Não, não é. Continua sendo o pai e a mãe. Porém, a gente entende como que ela gosta desse comando, né? Por exemplo, criança por si só, na minha opinião e na opinião do Vini, aqui em casa a gente já entende que criança precisa de rotina, né? E a Vitória sendo estável, mais ainda, porque os estáveis eles não gostam de imprevistos. Eles gostam de planejamento, eles gostam de saber o que vai acontecer, independentemente de perfil, toda criança gosta disso, né? Mas a Vitória se aflora ainda mais. Mas ela tem o D na frente, na minha opinião, né? Ela tem uma dominância na frente, então muitas vezes ela tem que estar na decisão, ela tem que decidir. Então, por exemplo, ela tá numa fase agora que ela quer escolher a roupa, né? Que é super natural, na idade dela e tal. Eles acham que eles estão grandes e tal, e eles decidem a roupa. Só que se eu deixar a Vitória abrir o guarda-roupa e deixar a Vitória decidir, ela pode não escolher a roupa que eu quero, né? Pode estar frio, ela pegar uma roupa de calor, enfim. Então, como que eu lido com isso? Eu vou lá e pego 2 opções, né? Essa ou essa, tanto faz a que ela escolher, vai estar bom, né? Pro clima que tá, enfim, pra ocasião. Porém, eu dou ênfase no que eu realmente quero. Então, eu tenho lá 2 vestidos, um preto e um com flores. E eu quero que ela coloque com flores, né? Então, Vi, qual que você quer? Você quer esse pretinho aqui ou quer esse com flores? Olha que coisa mais linda, olha que cheirosa essas flores. Então, eu dou uma ênfase maior no que eu quero que ela escolha. E ela decidiu, né? Na cabecinha dela, ela continua dominando. É uma boa dominante, né? Então, e a paciência, tem que ter a paciência de que o estável precisa, né? Eu não posso chegar lá, vamos, escolhe, que nós temos que sair, estamos com pressa. Vai dar briga, né? Novamente, vamos dizer, mas então é ela que manda. Não, não é ela que manda. Só que a gente escolhe o que é melhor para casa, para harmonia, para estarmos sempre em sintonia dentro de casa. Então, realmente a gente passa fazendo negociações aqui, mas isso não quer dizer que a Vitória que manda na nossa vida.
Isso quer dizer que a gente respeita o perfil dela, respeita a personalidade dela, né? Respeita a vontade dela, até brinco, né? É uma dominante decidida que girou, né, na hora do parto, 3 dias antes do parto, e veio com toda a paciência de um estável, né? E nossa, a gente sabe que depois que a gente vira mãe, que a gente vira pai, uma das coisas que a gente mais tem que adquirir e desenvolver é a paciência, né? Porque terminou, eu comigo mesmo, eu decido o que eu quero, eu decido a hora que eu quero tomar banho, que eu quero comer. Terminou. Existe um ser que depende única e exclusivamente de nós, nos anos iniciais, e que a gente precisa se adequar a isso, mas a gente não pode se anular, né? A gente não pode simplesmente esquecer de ser mãe, de ser mulher, de ser esposa, de ser amiga e virar só mãe, né? A gente precisa se adequar e ter um equilíbrio em todas essas áreas para ter um sucesso na maternidade, no casamento. A gente não pode lamber a cria o tempo inteiro e esquecer que tem um marido, né? Então a gente precisa desse equilíbrio. E para a gente ter o equilíbrio, nada melhor do que a gente se conhecer, entender o que é bom para mim e conhecer o nosso marido, conhecer os nossos filhos, conhecer as pessoas que na verdade a gente ama, né? E quando eu amo alguém, eu quero o melhor para ela. Então eu não posso tratá-la como eu gostaria de tratar, ou como eu gostaria de ser tratada. Eu preciso tratá-la como ela merece ser tratada, né? Então a dificuldade maior de uma criança é que a gente tem que ler esse perfil. Não existe um teste para se fazer numa criança, mas com o entendimento, com o nosso autoconhecimento, a gente começa a entender sim, e a gente começa a não bater mais de frente, a gente começa a não impor mais coisas, a gente começa a respeitar o tempo de cada criança, certo? Então eu falei um pouquinho de cada perfil aqui, eu vou me aprofundar mais em outros vídeos, falei mais da Vitória, do meu, do Vini, né? Mas cada perfil tem as suas características e todos os perfis são maravilhosos, né? O que é maravilhoso é tu saber quem tu é e tu vestir realmente essa carapuça e não outra, né? Muitas vezes a gente eu como analista, pego pessoas que são um perfil, mas que admiram tanto outros perfis e que elas acabam se aniquilando, se anulando, porque elas acham lindo aquele perfil. Mas não, a gente precisa entender, como eu já falei para vocês aqui no vídeo anterior, que nós somos imagem e semelhança do Criador, que todos nós viemos para brilhar nesse mundo e que todos nós temos coisas boas e ruins. Basta a gente entender no que a gente vai focar, né? Porque o que foca, expande. Então, se eu quiser focar só nos meus defeitos, que todos os perfis têm defeitos, todas as pessoas têm defeitos, mas todos os perfis têm qualidades e todas as pessoas têm qualidade. Então, depende aonde eu vou focar, vai crescer, vai expandir, certo? Então, pessoal, fica aqui uma palhinha para vocês do que é o DISC, do que é o perfil comportamental, que eu, particularmente, só me formei em analista de perfil porque realmente eu sou apaixonada e encantada com o tanto que transforma a vida das pessoas a partir do momento que elas descobrem quem realmente elas são, quais são os potenciais, quais são os obstáculos que elas têm, né? Porque todos temos. Então, dei uma palhinha aqui para vocês, vou me aprofundar mais, mas comecem a observar, né? Qual é o perfil do meu filho? O que o meu filho gosta? Como é que funciona e como é que não funciona? Fiquem tranquilos, vocês não vão perder a autoridade. Muito pelo contrário, vocês vão ganhar respeito, vocês vão ganhar muito amor, vocês vão ganhar paz, porque gente feliz não enche o saco, né? Se tá todo mundo bem, se eu tô falando numa linguagem correta, por exemplo, eu vou falar com uma pessoa dos Estados Unidos que fala inglês e eu falo português com ela, ela vai me entender? Ela pode arranhar, pode entender alguma coisa, mas se eu não me comunicar na mesma linguagem com ela, a probabilidade dela não me entender é muito maior. Então não adianta eu falar com um dominante como eu fosse falar com um estável, porque cada perfil entende de uma maneira diferente, né? Recebe de uma maneira diferente. Então são coisinhas que eu vou trazendo aqui para vocês, nós vamos aprofundando aqui nos vídeos com vocês, porque é um assunto bastante complexo, bastante intenso e bastante transformador. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo quem é que já sabe do seu perfil, né? Quem é que já conhece essa metodologia, quem é que já descobriu o seu perfil, quem tem vontade de descobrir, quem gostaria de receber uma degustação, que é gratuito, para vocês entenderem um pouquinho mais de vocês.
que a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu consigo começar a ler as pessoas que estão ao meu redor. Certo, pessoal? Então, novamente eu vou pedir para vocês, se inscrevam aqui no meu canal, compartilhem os vídeos com quem vocês achar que é interessante, curtam, lembrem de ativar as notificações no sininho ali, porque se vocês não ativam ali quando tem vídeo novo, vocês não recebem a notificação. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, digam quem já fez, quem já sabe o seu perfil, quiser botar as letras ali pra gente se conhecer melhor, né? E quem quiser, quem gostaria de uma degustação, pode falar ali também que eu entrarei em contato e vou estar enviando para vocês. Certo, pessoal? Então, um beijo para todos vocês, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e não se esqueça, de mãe para mãe, chame a Nath!